Então, alunos, esse aqui vai ser o nosso local de trabalho ao longo do semestre, o laboratório de refrigeração de câmaras frigoríficas. Aqui nós temos as nossas câmaras frigoríficas didáticas, são pequenas, né? Essa aqui é a unidade refrigerada, aqui dentro nós temos o evaporador da câmara, vocês podem observar lá, né? E aqui na parte externa dela nós temos então todo o quadro de comando que nós vamos aprender a ligar. Isso aqui é um quadro didático, lógico, ele depois, numa aplicação real, ele seria algo mais parecido com isso daqui, né? Mas aqui didaticamente a gente amplia para que vocês tenham uma noção clara do que nós estamos ligando, né? E esse quadro de comando então vai comandar a unidade condensadora da câmara. Então nós temos aqui a unidade condensadora, todos os componentes nós vamos detalhar ao longo do semestre, né? A entrada para o evaporador está aqui com a válvula de expansão. Então aqui nós vamos executar todas as nossas atividades ao longo do semestre, né? Eu posso dizer com bastante confiança que se vocês acompanharem com dedicação o semestre letivo, vocês vão sair com boas condições de trabalhar nesses equipamentos, uma boa capacidade de diagnóstico, um bom conhecimento de tudo que se passa ao longo do equipamento desses aqui. Alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Laboratório de Refrigeração e Climatização CLRC. Nesse semestre nós vamos trabalhar com câmaras frigoríficas, então nós vamos dar um saltozinho, né, uma pequena elevação assim, na complexidade do nosso trabalho. Nós vamos sair do sistema de refrigeração mais simples, lá do módulo 1, né, passamos pelos condicionadores de ar, de janela, splits do módulo 2, e agora nós vamos trabalhar uma refrigeração aplicada a sistemas um pouco maiores, câmaras frigoríficas. Vocês vão ter, as nossas aulas vão transcorrer todas elas no nosso laboratório aqui, que vocês podem ver, o laboratório de refrigeração e climatização, as nossas câmaras frigoríficas didáticas aqui, que vocês também podem verificar. Nesse momento não presencial, eu vou estar fazendo algumas atividades e passando para vocês como elas são feitas, os objetivos, a forma de coleta de dados, as conclusões que podem ser tiradas, né? Vou reproduzir aquilo que vocês estariam fazendo no nosso laboratório. Assim que nós pudermos retornar ao nosso contato presencial com segurança, então aí vocês passam a executar atividades práticas nas câmaras frigoríficas, ok? Eu apresento nesse nosso primeiro encontro, eu vou apresentar para vocês o plano de ensino, então onde vai estar mais ou menos um contrato de trabalho nosso ao longo de todo o semestre, aula por aula, o que nós vamos fazer nessas aulas, o que nós vamos aprender. No final do plano de ensino eu combino com vocês a nossa forma de avaliação, que eu já adianto, vai ser composta pelos relatórios ou questionários nesse período não presencial. Nós vamos ter um questionário ou um relatório por aula prática, por aula, portanto, e nós vamos ter de 3 a 4 provas ao longo do semestre, conforme o semestre vai se desenrolando, 3 a 4 provas, que são de tempos em tempos nós fazemos uma avaliação geral sobre o conteúdo que foi feito naquele intervalo de aulas ali, né? E em seguida eu proponho para vocês também uma bibliografia que nós vamos utilizar ao longo do semestre. A nossa disciplina é essencialmente prática. Nós vamos trabalhar câmara frigorífica que aplica o conceito de refrigeração por compressão mecânica de vapores, e é o que nós aprendemos ao longo de todo o curso, na maioria das nossas aulas práticas, é o mais utilizado no mundo todo ainda. Então nós vamos ter em câmara frigorífica, vocês vão ver, né? Nós vamos ter em câmara frigorífica, como eu te resto, em todos os sistemas de refrigeração por compressão mecânica de vapores, 4 componentes que são essenciais, que são o compressor, que são o condensador, o dispositivo de expansão e o evaporador. O que muda em câmara, né? Como câmara normalmente é um equipamento maior, portanto mais caro, que necessita de uma proteção um pouco maior para os seus componentes, que são componentes caros, e também em alguns casos, algumas câmaras trabalham com produtos bem mais sensíveis, né? Veja que a gente tem desde uma câmara frigorífica para armazenar, por exemplo, carnes, né, congeladas ou resfriadas, até uma câmara frigorífica para armazenar flores, por exemplo. Então nós já trabalhamos aí com controles muito mais sofisticados, né? Precisamos controlar a umidade relativa dessa câmara, a temperatura não pode ser muito baixa, de tal sorte que vai desidratar, desumidificar as flores, secar as flores. Então a câmara tem uma série de componentes adicionais que nós vamos aprendendo ao longo do semestre, que servem ora para proteger os componentes da câmara, ora para controlar melhor essas variáveis que nos interessam no desempenho do sistema. Então, nós vamos começar a nossa disciplina falando disso, falando de quais são os componentes
compõem normalmente uma câmara frigorífica. Vamos falar aí, por exemplo, além do compressor, os tipos de compressor, vamos falar aí nos tipos de condensação utilizado, aro-ar, vamos falar nos tanques de líquido, que são dispositivos, reservatórios de líquido que servem tanto para que a gente consiga fazer o recolhimento de fluido refrigerante para a unidade condensadora, como também para prover uma disponibilidade de líquidos em momento de carga térmica mais alta na câmara. Vamos falar de visores de líquido, dispositivo super importante, visor de líquido, filtro secador, vem antes do visor e do filtro secador, tipos de filtro secador, aplicação, seleção dos filtros secadores. Vamos falar sobre os dispositivos de expansão, válvula de expansão termostática com equalização interna e equalização externa, regulagem de válvula, critérios de seleção, manutenção, evaporadores, como seleciona um evaporador, qual é a recomendação num projeto de câmara que a gente deve dar para a seleção do evaporador, um evaporador que vai possibilitar ao longo da vida útil da câmara uma economia de energia importante para o proprietário do equipamento. Então nós temos na seleção de evaporadores aquela questão da economia na hora de comprar e a economia ao longo da vida. Normalmente são dicotomias, uma coisa meio que afasta da outra. O que a gente deve recomendar? Aquele profissional talvez menos cauteloso, que não tem o conhecimento que vocês vão ter, talvez recomende o mais barato. Usa um evaporador menor, baixa a temperatura de evaporação e toca a ficha. Mas vai estar formando gelo com muito mais intensidade, esse gelo tem que ser descongelado, então gastar energia para formar esse gelo, gastar energia para descongelar esse gelo. Então assim, ao resto, toda a vida útil dessa câmara vai ter um custo dessa opção. Vamos falar de separadores de líquido, que servem então para proteger compressor, pressostatos de alta, de baixa, aplicação do pressostato para proteção dos componentes do sistema, para controle dos componentes do sistema, termostato e assim por diante. Nós vamos começar então a nossa disciplina detalhando esses componentes para vocês, apresentando um a um e em seguida então nós vamos juntá-los na câmara frigorífica, vamos trabalhar um pouquinho possíveis esquemas de ligação de câmaras frigoríficas, ligação elétrica desses componentes para que eles funcionem de uma maneira que nos interesse, Vou mostrar alguns truques no sistema de ligação para que a câmara funcione de uma forma que promova um recolhimento do fluido refrigerante cada vez que o termostato mandar disser que não precisa mais de refrigeração naquela câmara, E em seguida vamos trabalhar algumas técnicas de diagnóstico. Vamos medir superaquecimento, vamos apresentar para vocês conceitos de superaquecimento útil, superaquecimento total. Até agora no curso, salvo engano, vocês aprenderam a medir superaquecimento total. Então agora nós vamos apresentar a diferença do que é o superaquecimento útil, a importância dele, a importância do superaquecimento total. Lembrem que enquanto um split eu tenho lá 5 a 10 metros de distância da condensadora da evaporadora, numa câmara frigorífica, se forem visitar o mercado mais próximo que tem aqui, eu posso falar para vocês que tem 50, 60 metros de distância. Então tem linhas muito grandes. Eu tenho que controlar o superaquecimento do evaporador, mas eu também tenho que saber o que chega lá no compressor. Então nós vamos precisar saber bem a importância disso e como controlar um e outro, como fazer com que os dois estejam dentro daquilo que nós desejamos no nosso sistema de refrigeração. Vamos falar também um pouquinho de subresfriamento e de condensação. Lembra que a gente falou que nós vamos agora trabalhar com equipamentos mais sofisticados, equipamentos que a aplicação requer um controle muito grande das temperaturas, por exemplo. Então eu não posso ficar ao sabor das flutuações de dia e noite, inverno e verão, para ter a temperatura de evaporação dentro da câmara variando. Isso pode provocar aumento de solidificação que eu não quero ter. Então, como é que eu controlo a temperatura de evaporação dentro da câmara frigorífica para ela ficar estável? Controlando a condensação. Como é que a gente pode fazer isso aplicando o pressostato? Então, nós vamos aprender a fazer essas coisas ao longo do semestre. Nossas aulas vão ser, nesse período não presencial, como eu falei, mais de apresentação. Eu vou apresentar para vocês, fazer os experimentos, aquilo que vocês fariam aqui, eu vou estar fazendo para vocês. Disponibilizamos isso por texto, por vídeo. Ao final de cada aula, eu vou convidar vocês a responder um questionário no SIGA. Esse questionário vai formar ao longo da nossa disciplina a nota de vocês e também vai me dar uma noção de que vocês participaram daquela aula, que estiveram presentes naquela aula. Esse semestre agora nós já vamos começar com todo o aprendizado que a gente teve ao longo do ano de atividades não presenciais, então é importante vocês lembrarem, o questionário deve ser respondido no dia da aula. Nós temos um compromisso
né, das 6h30 até as 10h30, onde vocês estão disponíveis para a gente trabalhar a nossa disciplina. Então, nesse dia eu vou avaliar se vocês estavam comigo através da resposta do questionário. Vou estar disponível também para vocês através do e-mail institucional, marcos.garcia@ifes.edu.br. Não hesitem em mandar suas dúvidas para mim, eu vou responder o mais breve possível. Ok, alunos? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.